Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos contar a 22ª parte do livro O Poder Infinito de Sua Mente, do escritor e padre Lauro Trevisan. Você pode curar. Quem crê, tudo pode. E convocou Jesus os 12 apóstolos, e deu-lhes poder e autoridade sobre os espíritos malignos e a virtude de curar as enfermidades. Depois disto, designou o Senhor mais 70 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si a todas as cidades que tentacionavam visitar. E quando entrardes em uma cidade onde vos recebam, comei o que vos servirem, curai os doentes que aí houver, e dizei: chegou a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 1. O sacerdote, por investidura do Cristo, recebeu o dom de curar, assim como os que receberam os apóstolos. É muito bom que o sacerdote exercite este dom divino. Aonde quer que Jesus ia, sempre se dedicava a curar os enfermos. Aos apóstolos, seus seguidores, como você viu acima, também mandou pregar e curar os enfermos. Se você toma o livro Atos dos Apóstolos, livro que relata as atividades dos apóstolos após a subida de Jesus ao céu, verá que a divulgação da palavra divina sempre vinha acompanhada do serviço de cura. Por sinal, em muitos lugares, o sacerdote é chamado de cura. Cura vem de curar. Há até os que dizem que a santidade é uma palavra que tem a sua raiz em sanidade, ou seja, saúde. Crescia cada vez mais o número de homens e mulheres que abraçavam a fé no Senhor a ponto de trazerem doentes para as ruas, estendidos em macas e leitos, para que, ao passar, Pedro cobrisse ao menos com a sombra alguns deles e ficassem livres de suas enfermidades. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e vexados de espíritos impuros, que eram todos curados. Atos, capítulo 5, versículo 12. Mas você, aí na sua casa, você também tem o dom de curar, porque você é o próprio Deus manifestado na terra. Em você está a presença infinita e energia divina. Jesus disse, certa vez, uma frase de conteúdo assombroso: aquele que crer em mim fará as coisas que eu faço e as fará ainda maiores. João, capítulo 14, versículo 12. Noutra ocasião, falou o Mestre: quem crê se salvará. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno que mata, nada sofrerão. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. São Paulo, numa carta enviada aos cristãos de Éfeso, na Grécia, escreveu o seguinte: irmãos, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para que possais realmente conhecê-lo, que ele abra as vossas mentes e vejais a luz, a fim de que possais conhecer a esperança para a qual ele vos chamou. E também
para que fiqueis conhecendo como são ricas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Este poder é o mesmo que Deus mostrou com força extraordinária quando ressuscitou a Cristo. O Mestre Jesus disse que, se você crer, terá domínio curador sobre os males mentais das pessoas. Terá domínio sobre si mesmo e encontrará em si a fonte da sabedoria. Falará novas línguas. Terá domínio sobre os animais. Dominará a matéria, venenos, e dominará as doenças, curando os enfermos. Já o apóstolo Paulo assegura que o poder de Deus age em nós. Está na hora de acreditarmos na dimensão divina e infinita que existe em nós e que nos faz dominar os nossos males e problemas. Cure-se a si mesmo usando desta força infinita, capaz de restabelecer a justa ordem na sua mente e no seu organismo. A fé, porém, não é privilégio de alguma religião. A fé é um princípio divino que está à mão de toda pessoa. Certo dia, João se aproximou de Jesus e disse-lhe: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e o proibimos, porque não te segue conosco. E respondeu-lhe Jesus: Não lhe o provais, porque quem não é contra vós é por vós. Toda pessoa boa pode produzir frutos bons, seja qual for a sua religião, ou mesmo que não tenha religião. Neste caso, o seu espírito é o seu templo, e no seu espírito reside Deus. O que não pode acontecer é que o mal consiga produzir o bem. Isto sim é impossível. Expulsareis os demônios. Se você examina os casos em que Jesus expulsa os demônios ou espíritos maus, como diz o Evangelho, escrito há quase 2000 anos, perceberá que se trata de doenças mentais, psicoses agudas, hipocondria, desdobramento de personalidade, epilepsia e outras doenças mentais. Naquele tempo, chamavam de demônios a todos esses males que atormentavam as pessoas e não havia necessidade de Jesus oferecer uma explicação científica para cada doença. Ele usava a linguagem da época. O demônio, como entidade em si, não pode habitar nem o espírito e nem o corpo de uma pessoa, pois todo ser humano sempre é o próprio Deus manifestado. O espírito de uma pessoa é a vida, e a presença infinita é a imagem divina, e é o corpo e é o templo do Espírito. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Atos, capítulo 18, versículo 10. Nada vos fará dano algum. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Só há uma pessoa que pode fazer mal a você. É você mesmo. Mas, seja qual for o seu estado, recorra à força divina que habita seu ser e você retorna ao estado de saúde, de harmonia e de perfeição. Há muitas formas de curar. Existe somente um princípio de cura, e a este princípio você pode dar o nome de Deus, de Pai, de vida, de poder curador, de subconsciente, de natureza ou outro nome qualquer. Já os métodos de cura são muitos. O médico segue os padrões da medicina. O curandeiro segue o seu próprio ritual. A ciência que emprega o poder da mente tem as suas técnicas. Certas religiões têm o seu método. Os homeopatas trilham uma estrada um pouco diferente das medicinas tradicionais. Todas essas formas de curar não se opõem, não se contradizem, não se ofendem.
mas se ajudam e se completam. Num programa de televisão chamado Fantástico, levado ao ar em outubro de 1978, foi dedicado um quadro às curas pela fé. Diversos curadores foram entrevistados, bem como alguns médicos. Chamou-me a atenção o que disse o psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva. Reconheceu ele que a fé sempre ocupou lugar de destaque na cura. E reconheceu ainda que a melhor posição oficial da medicina atual é não hostilizar os que se dedicam às curas espirituais, mas se aproximar para ajudar a curar. Por outro lado, quem acredita na cura espiritual não deve desdenhar o médico e nem os remédios, pois, se assim o faz, é necessário de que a sua mente é negativa e está dificultando ainda mais o restabelecimento da saúde. Sempre haja sentimento saudável e positivo em você. Veja no médico a própria manifestação divina, um intermediário entre você e Deus. E o médico o é, na verdade, porquanto tem o poder divino em si, como tudo e qualquer ser humano. Veja no médico a manifestação humana de Deus e acredite nele com toda a fé. Tome os remédios com a máxima fé, entendendo que foram feitos por uma mente ligada na mente cósmica divina. Portanto, abra todos os canais internos para que o fluxo da saúde jorre através do médico, dos remédios, da operação, da prece, da fé, da força divina e da energia espiritual de outras pessoas. Ajude a curar e não atrapalhe. Há tempos, quando minha mãe esteve no hospital em estado grave, eu via que as pessoas que estavam no quarto, principalmente os familiares, carregavam na mente um estado tenso e negativo de preocupação, de nervosismo e de medo. Como o pensamento é uma vibração que transcende a pessoa, não havia nada de benefício na minha mãe neste tipo de emoção negativa. Eu percebia isso e até me deu vontade de colocar um pequeno cartaz na parede do quarto com os seguintes dizeres: você pode ajudar. Irradie saúde. Numa certa noite, depois que minha mãe havia melhorado consideravelmente, tornou a passar mal e o médico atribuiu ao calmante que teve que dar para ela. Disse ele: eu dei esse calmante por causa de vocês. Vocês estavam muito nervosos e preocupados. O mano meu não viu lógica nisso, pois entendia que devia ter dado à paciente o que era benéfico para ela, e não para os que estavam cuidando. Olhando mais profundamente, o médico tinha razão também, porquanto a perturbação das circunstâncias afetariam a doente, e, para evitar que isso acontecesse, deu-lhe calmante para dormir. Quando você está doente ou vai visitar doente, não faça um longo comentário da doença, pois cada vez que você menciona a doença, está gravando mais profundamente no subconsciente do enfermo a imagem da doença. Negue mentalmente a existência da doença e não lhe dê nem sequer nome. Afirme saúde e veja na pessoa apenas a vida, recuperando as partes afetadas. Veja Deus ou o poder curador agindo de maneira prodigosa. A energia espiritual que você irradia é de enorme benefício para o doente. Os cientistas já comprovaram que a presença de pessoas negativas afeta as plantas, causam reações em animais e, com não menos certeza, atinge também as pessoas. A presença de pessoas positivas, saudáveis, realiza, por outro lado, uma ação benéfica através da energia positiva que emana delas. Você pode ajudar. Irradie saúde.
Peça a Deus que você seja usado por Ele para irradiar saúde e vitalidade de pessoas combalidas. Afirme sempre o seu estado positivo. A força curadora divina está jorrando por meu intermédio para este doente. Sou positivo, sou positivo, sou positivo. Tenho o poder de ajudar na cura. Estou ajudando em nome de Deus. Amém. Bom, pessoal, vamos finalizando aí mais uma parte da leitura do livro O Poder Infinito da Sua Mente. Esta foi a parte de número 22. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Deixe também o seu comentário. Gratidão e até o próximo vídeo.